honra, né, Valfredo? A gente conversa com Silvio Almeida. Olá, ministro, tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite, uma honra estar com vocês. Ô, Valfredo, eu vou ter que falar uma coisa. Vamos chamar de ministro a entrevista inteira? Então, não. A gente tem de... né, a gente tem que ser sincero com você que está aí. O Silvio é nosso amigo. Isso não quer dizer que nós vamos fazer com ele uma entrevista assim, Silvio, vamos levantar a bola para o Silvio cortar. Não é isso. Agora, fingir que não é nosso amigo também, né, Silvio, aí não funciona. É verdade. Porque seria falso. Então, vai ser Silvio, vai ser você. Agora, as nossas perguntas, obviamente, elas serão de interesse público, né? E, portanto, elas não são pautadas pela intimidade. A intimidade aqui vai servir para tornar as coisas ainda mais efetivas, para tornar as coisas ainda mais precisas. Só isso. Não vai ser bolinho, não, como você está pensando. Não está pensando nada? Não está pensando. Pode ser amigo da onça, ministro? Aqui pode. Só não pode ser amigo da onça fora daqui. Tá bom. Tá? Mas é um prazer estar com vocês, amigos queridos. Uma honra muito grande, como já disse. Nós estamos aqui fazendo essa entrevista num canal do YouTube. E você, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, ainda hoje temos que explicar porque ser da cidadania é importante. Mas vocês criaram um grupo para debater a questão do ódio nas redes sociais. Você está querendo me censurar, Silvio Almeida? Está querendo censurar esse programa, censurar as redes, criar o Ministério da Verdade, como alguns dizem? É isso? Nós vamos criar o quê? O 1984 do PT? Explica para nós qual é o objetivo desse grupo, então, porque isso é importante. Muito pelo contrário, justamente porque eu não quero a censura, é que esse grupo precisa ser criado. Porque a liberdade, ela depende justamente de coibir certos comportamentos, tanto do ponto de vista pessoal, individual, como do ponto de vista institucional. Acho que vale um esclarecimento aqui. Esse grupo de trabalho, que é um grupo de trabalho que visa produzir estratégias de combate ao discurso de ódio e ao extremismo, não é em relação às redes sociais únicas tão somente, porque é um grupo ligado à competência do Ministério, que é Educação e Direitos Humanos. Mas discurso de ódio não pode, Silvio? Não faz parte da liberdade de expressão? Não, discurso de ódio, o ódio é contra qualquer tipo de liberdade. O ódio é algo que bloqueia a liberdade. O ódio, ele justamente se dirige a interromper a autonomia, a interromper o livre pensamento. Então, ou seja, há uma incompatibilidade, uma contradição entre ódio e liberdade. E é justamente isso que o grupo de trabalho ele quer incidir, sobre isso. Então, veja, é um grupo de trabalho que ele tem um escopo que vai além de pensar na questão da regulação das redes sociais. A gente não está falando disso. Isso é uma outra questão, que eu também acho que é de suma importância, tá? Porque, de fato, como já foi dito, existe sim o ódio, ele virou uma mercadoria. O ódio virou uma fonte de lucro para as empresas que regem e que administram as redes sociais. A gente sabe disso. O ódio engaja, né? E, portanto, o que a gente quer fazer é pensar em termos culturais e educacionais quais são as estratégias que nós podemos criar para fazer com que o discurso de ódio ele possa ser dissipado. E mais do que isso, como a gente pode criar também formas institucionais e democráticas, isso é fundamental, para que o extremismo e o ódio eles não se alastrem na sociedade. E veja só, existem algumas alternativas muito importantes, é isso que o grupo vai fazer. Nós queremos recolher também algumas experiências internacionais que me parecem experiências muito interessantes e que podem ser aplicadas ao Brasil, como por exemplo, na Finlândia, né? Ou seja, você tem hoje na Finlândia, como parte do currículo escolar, aulas sobre como identificar fake news. Aliás, isso é importante. Isso é importante. Desculpa te interromper aí, mas só para a gente. Esse grupo, acho que é importante deixar claro, esse grupo pode fazer sugestões. Sim. Ele não vai interferir de nenhuma maneira no funcionamento das redes. Não, isso não existe. Qual é o desiderato, qual é o objetivo? Quando esse grupo concluir o seu trabalho, esse grupo terá concluído o quê? Exatamente. Esse grupo, a entrega, você falando do produto, a entrega do grupo é um relatório que vai propor uma série de políticas públicas
ou de orientações. Inclusive projetos de lei. Projetos de lei, enfim, é por isso que participam também outros ministérios. O Ministério da SECOM participa, a Secretaria de Comunicação Social do Governo, o Ministério da Educação participa, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, a Advocacia Geral da União, ou seja, a gente chamou todos os atores, né, institucionais e também alguns especialistas, e outros serão convidados também, tá? Isso é importante dizer também, porque as pessoas dizem, puxa, por que não chamou um ou outro? Porque, na verdade, outras pessoas serão convidadas para falar como especialistas. Serão convidadas também para opinar. Outros grupos sociais que são afetados pelo discurso de ódio também vão participar. Ou seja, esse grupo quer ser um grupo aberto, de tal sorte que nós queremos recolher aquilo que foi, as melhores experiências também, e também, a partir das múltiplas vozes, construir uma série de propostas que vão servir para que o Estado brasileiro se posicione em relação a isso. Porque, veja, o que está em jogo aqui, Valfrido e Reinaldo, é a democracia. Ou seja, a gente não pode... Que é o regime que nem tudo pode, né? Porque tem gente que acha que porque a democracia tudo pode. Eu costumo dizer, a tirania tudo pode, a democracia não. Para o tirano, né? Agora, a democracia nem tudo pode. Pois é, tirania e ódio combinam muito bem. O que não combina bem é ódio e democracia. Ou seja, se a gente não estiver disposto a enfrentar esse problema... Veja, e aqui eu quero ser muito enfático e muito verdadeiro com a sociedade brasileira, porque eu estou no papel de ministro de Estado, então eu preciso ser muito transparente. As propostas que vão vir, elas são também propostas em termos de reorientação cultural, o que só se faz em termos institucionais, que não adianta ficar levantando bandeira e tal, e querendo fazer, né, perorações morais. Ou seja, a gente precisa ter reorientação institucional. Então tem que ter projeto de educação, tem que ter projeto cultural. A gente precisa, portanto, incidir nesse campo, mas também precisa ter limite. Por isso que outros ministérios... É isso que eu queria te perguntar, claro, você é um jurista. Claro, precisa ter limite. O ódio interdita o diálogo. E o diálogo é um elemento central da democracia. É isso que você acabou de dizer. Se eu não tenho alteridade de pensamento, e o ódio interdita a alteridade de pensamento, é evidente que eu não posso ter um embate democrático entre ideias, que é um pressuposto da democracia. Mas como é que você faz? Só fala, pode ser que alguns se percam. Só rapidamente, alteridade de pensamento. Depois Diversidade de pensamento. Várias ideias convivendo ao mesmo tempo, no mesmo lugar e de maneira civilizada. Como é que a gente faz? Porque nós vivemos há 1 ou 2 décadas um mundo em que no Brasil você tinha empresas de mídia que eram brasileiras e que se submetiam à legislação brasileira. Hoje nós temos administradores das redes sociais, que são empresas mundiais. Como é que você faz para regular isso no Brasil? Ou regular no Brasil um fenômeno que é mundial. O ódio, ou a divulgação e propagação do ódio nas redes sociais é um fenômeno mundial que interessa a empresas transnacionais, que não submetem apenas ao direito brasileiro. Então, Compliquei? Não. Eu acho que o seu debate é fundamental e nos leva a pensar numa outra dimensão também da política nacional e da política de direitos humanos de uma maneira geral. A política de direitos humanos é uma política nacional, mas que não se faz sem estabelecer uma relação direta também com uma política internacional. Não tem como a gente pensar nas coisas do país sem pensar também no ambiente, nas contingências do cenário internacional. Então, veja, a gente pode começar um processo aqui de debate sobre essa questão do discurso de ódio. E, mais uma vez, o papel desse grupo e do Ministério dos Direitos Humanos é incidir fundamentalmente nas questões de natureza educacional e cultural. O que não nos impede de fazer sugestões em termos regulatórios. E as sugestões em termos regulatórios se dão em termos do direito interno, mas também incidindo, e também faz parte também do Ministério dos Direitos Humanos, essa incidência internacional, na confecção de debates e tratados internacionais sobre o tema. Você fez um discurso na ONU, na Comissão de Direitos Humanos da ONU, recentemente, há alguns dias. Você tratou desse assunto também? O que você falou lá? Falei sobre a necessidade de que nós fortaleçamos os aspectos institucionais que garantem a democracia no mundo todo. Estamos vivendo uma grande crise. Essa crise, se a gente pudesse resumir, ela se dá em 2 pontos centrais. Eu acho que é uma crise, primeiro, é uma crise do que a gente pode chamar de regime de acumulação. A gente não pode deixar tapar o sol com a peneira e dizer que nós estamos vivendo uma crise
no capitalismo, uma crise da reprodução, né, do capitalismo mundial. E isso tem reflexos institucionais. Antes que algum idiota diga, um parênteses, isso não quer dizer, gente, que o capitalismo vai acabar amanhã. Quer dizer apenas que ele está vivendo uma fase de crise, aliás, portanto, tem de se reposicionar. Isso aí. Exatamente. Não, o capitalismo acabar amanhã não quer dizer que o socialismo irá brotar no dia seguinte. Inclusive, a derrocada... Apenas que as coisas podem se desordenar muito e ficar muito Exato. feias. A derrocada do capitalismo é a derrocada também das formas de vida que se reproduzem sobre o capitalismo. Isso. O que significa, então, que sem alternativas, projetos, outras coisas, o colapso é o que se apresenta diante diante da democracia como um braço da cultura capitalista. É nesse ponto que eu queria chegar. A crise do regime de acumulação, ela cria também uma crise nos modelos institucionais, uma crise no que a gente chama de democracia, que é essa palavra que a gente sabe dizer muitas vezes o que não é, mas não sabe muito bem dizer o que é. Né? Então, ou seja, uma crise. E o outro ponto também que eu acho que é uma crise, que está relacionado também à crise da reprodução, das condições de sociabilidade, né, que a gente chama de modo de produção, enfim, é também a questão da igualdade, né, ou da desigualdade no mundo. Então você tem, de um lado, como é que a gente lida com a desigualdade? E como é que a gente lida com a democracia? E sabe onde isso para? Para na questão de como é que a gente mantém o mundo em ordem, né? Porque tem gente que está disposta, inclusive, a abrir mão da democracia para viver um pouco de ordem. Veja o que aconteceu na pandemia, né? Olha só. Sim. Então esse é o nosso grande dilema. Como é que a gente vai fazer? E nesse meio tem a questão central. Como é que a gente pensa na questão dos direitos humanos a partir dessa grande crise? Porque a gente já sabe quem serão os condenados da terra, né? Como dizia o Franz Fanon, né? A gente já sabe quem serão os deserdados do mundo. A gente já sabe quem é que vai pagar o pato diante desses conflitos que estão cada vez mais se agudizando. A guerra que está acontecendo, a guerra na Ucrânia, é um capítulo disso. Mas isso tende a piorar. Então o nosso grande dilema é o seguinte: como é que a gente faz para pensar formas de reordenação do mundo? Quando se fala das pessoas que importam, o que isso significa em termos de direitos humanos e aí sim, e da cidadania? E aí eu quero que você fale também do nome do ministério. Deixa eu só completar essa pergunta. É possível decretar a igualdade, como faz a Constituição? No fim do dia, a Constituição tem um imperativo de igualdade. Há um imperativo de igualdade na Constituição, ou seja, a Constituição manda que haja igualdade no Brasil. É possível? Vou lembrar a frase que está num livro muito controverso, escrito no século XIX, por um homem bem barbudo, que ele diz assim: a revolução não se faz por decreto, nada se faz por decreto, assim, ou seja... Esclarece quem é o barbudo, porque vai que a pessoa um homem chamado Karl Marx, né? Está no livro O Capital. E ele fala isso, ou seja, não se faz revolução por decreto. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte, que na verdade o direito, as instituições, elas se levantam a partir de formas de sociabilidade, de relações sociais que são conflituosas. Ou seja, e as instituições, elas são fundamentalmente o resultado desses conflitos que se cristalizam, né, de tal sorte que você consegue criar, vamos dizer assim, formas de contenção, né, dos conflitos para que eles não sejam tão agudos que possam destruir a sociabilidade. Mas veja só, agora indo para o ponto que colocou o Reinaldo, quando se afirma vocês são importantes e valiosos para nós e nomina certos grupos sociais, ou então quando você diz vidas negras importam, não quer dizer que outras pessoas e outras vidas não importem. É afirmar a importância de grupos de pessoas que nunca tiveram a importância, né? E que agora nós estamos dizendo o seguinte: agora vocês importam, a vida de vocês também é valiosa. Então nós vamos proteger a vida de vocês, tal como a vida dos brancos, dos heterossexuais, ou seja, das pessoas cis, heteronormativas, como elas são protegidas. Então a vida de vocês importa. Agora, veja, eu comecei o meu discurso de uma maneira, assim, acho que muito emblemática, né? No sentido de afirmar a importância das pessoas de uma maneira geral. Eu comecei assim, se vocês puderem lembrar: trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, vocês existem e são valiosos para nós. Trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. Ou seja, o que eu quis dizer é que as pessoas que estão à margem do mundo, as pessoas que estão sendo discriminadas sistematicamente,
Não quero dizer que é uma pessoa que foi alvo de um ato de preconceito. As pessoas que sistematicamente são discriminadas, que sistematicamente são violentadas, que institucionalmente são assassinadas, que são escanteadas, que estão morrendo, que estão sofrendo privação, que essas pessoas importam. E que eu, como ministro de Estado, num governo eleito democraticamente, com as expectativas que esse governo carrega do presidente Lula, quero dizer às pessoas que essas pessoas importam e são valiosas para nós. Foi isso que eu quis dizer, no fim das contas. E quem afirma, por exemplo, aquelas camisetas 100% negro, vidas negras importam, está querendo dizer a mesma coisa. Está querendo afirmar o seu valor diante de um mundo que não lhes dá valor. Esse é o ponto. Nós vimos, um pouquinho antes das eleições, algumas pesquisas que tentavam identificar o que era o bolsonarismo, ou as pessoas que tinham se convertido, ou que votavam no Bolsonaro. E muito tinha a ver com o que a gente chama de identitarismo, ou seja, com o que aquelas pessoas entendem como um desvio do padrão. E associam esse desvio do padrão ao progressismo, à esquerda. E muita gente que votou no Lula, um dia votou no Lula, deixou de votar e passou a votar no Bolsonaro porque acreditava que havia uma política, ou poderia haver uma política de Estado que de alguma forma privilegiasse aquilo que essas pessoas entendiam como um desvio do padrão. O que normatize aquilo que elas entendem ser um ser desvio. De padrão. Desvio do que é o tradicional e que deveria ser... ou seja, para traduzir em miúdos, quer dizer, são famílias que têm no seu seio homossexuais, lésbicas, enfim, a população LGBT está disseminada no país inteiro, nas famílias brasileiras, como em todos os lugares. Uma população que é aceita pelas famílias, mas que as famílias não querem ver de alguma forma, ou parte das famílias, aquelas que se diziam bolsonaristas, não quer ver incluída numa política de Estado. O que você tem a dizer sobre isso? Tenho a dizer que esse discurso, esse discurso ele tem que ser visto na sua origem, né? Esse tipo de postura. Vou falar de um lugar que eu sei que vocês dois entendem muito bem, né? Porque estudam, são especialistas. O Valfrido, um dos grandes advogados de direito empresarial do Brasil, direito econômico, né? O único especialista até aqui é o Valfrido, eu não sou especialista. Você é um grande jurista. Você é um estudioso. Você é um Budsman da Constituição. Você é um estudioso do tema e as suas origens também mostram que você conhece isso. Eu quero jogar isso para o campo da economia política. Esse tipo de discurso ele começa a ser gestado nos Estados Unidos desde os anos 50, né, como uma forma de reação ao estado de bem-estar social. Ou seja, o que a gente chama de conservadores, que depois vai dar aquele espalho conservadores, esses caras já começam a se organizar, né? Já desde o final dos anos 50, eles ganham muita força em meados dos anos 70. Né? Então, qual que é o grande adversário desses conservadores ou neoconservadores? A época, no contexto, é a chamada contracultura, né? Porque a partir do momento que você começa a ter a crise, né, do modelo do Estado de bem-estar social, e você começa, e crise do capitalismo, como o Renato falou, é a crise das formas de sociabilidade, é a crise dos parâmetros morais, né? Então é uma crise de consenso, ou seja, não existem instâncias em que é possível produzir consenso. Então a violência ela se impõe como gramática. Então o que eles estão dizendo, sabe o que está acontecendo isso? Essa miséria, pobreza, desemprego? É porque está havendo um avanço dessas pessoas que não tem qualquer tipo de freio moral. São os hippies, é o movimento negro, é o movimento LGBTQIA+, né? A época que não tinha essa nomenclatura, é o movimento feminista. Então, ou seja, você reduz o problema da economia política ao problema do comportamental de certos grupos sociais. Ou seja, o que a gente está vivendo no Brasil, né, de maneira tardia, o que a gente viveu no Brasil, é o resultado disso também. O que também está nos Estados Unidos, o que também está acontecendo na Europa. Então eu diria, sem pestanejar, Valfrido, o bolsonarismo, o que a gente chama de bolsonarismo, vamos dar o nome aos bois, é fascismo. O bolsonarismo é a versão brasileira, nas condições brasileiras, do fascismo. Em sendo assim, como todo fascismo, ele é identitário, no sentido da palavra.
essa ideia de identitarismo, que é identificado à esquerda, e a gente pode falar disso depois também, porque a gente pode depois definir o que é identitário, mas essa afirmação de uma identidade, que é uma identidade que se coloca em contradição com outras que são vistas como deletérias, isso é coisa da extrema-direita, não é originalmente da esquerda. A extrema-direita que é identitária. Porque a gente tem que fazer uma seguinte divisão. Uma coisa é refletir sobre o que é identidade. Outra coisa é a fixação na identidade, como se a identidade ela fosse a causa e não a consequência. O que é um problema também das esquerdas, que a gente pode falar depois. Tá? Mas agora é o seguinte, o bolsonarismo se fixa na ideia de uma identidade que é curioso, né? Uma identidade nacional, e como todo nacional também é uma invenção do que é um nacional, para justamente se contrapor a tudo aquilo que parece entrar em contradição com uma forma de vida. É a primeira experiência que a gente tem, eu tenho dito, de uma direita internacionalista. Sem dúvida. Apesar de toda a sua jequice em muitos aspectos, e com todo respeito ao Jeca, mas no sentido do atraso, do primitivismo, apesar desse discurso, esse discurso do bolsonarismo hoje ele é um discurso internacional, isto é, em cada país ele é extremamente localista, antiglobalista e ele mesmo é um fenômeno global. Perfeito. Né? Mas assim, vamos lá. O que você falou é muito interessante, porque volta aquele começo do nosso papo. A gente não entende o que é Cada vez que o Silvio fala que eu falo algo interessante, eu fico feliz, porque eu sempre falo assim, ele vai me achar idiota. Não, mas é verdade. É muito interessante. Não é verdade que eu te acho um idiota, nunca vou achar. É verdade que eu te acho muito interessante e que a reflexão que vocês colocaram, a partir de uma pergunta do Valfrido. Não se entende o fenômeno... os fenômenos nacionais, se a gente não entender também a relação com o contexto internacional. Ou seja, o Brasil sempre foi um país atravessado por 3 tendências estruturais, que eu sempre falo isso. O Brasil sempre foi um país atravessado pela dependência econômica, pelo autoritarismo, né? A gente pode discutir depois o que é isso, e o racismo. Então não é novidade. A questão é como essas formas se apresentam diante de nós e como elas geram as crises que geraram. Então tem que ter um ambiente internacional para isso. Então eu diria que o bolsonarismo ele é uma espécie de manifestação nacional de um fenômeno internacional que é justamente essa ascensão das extremas-direitas na esteira daquela crise que nós falamos agora, que começa com o regime de acumulação, mas que atinge também as formas institucionais que foram produzidas no pós-guerra. Os críticos dessa tese do fascismo, seja o fascismo aqui, seja os fascismos localistas na Europa, dizem assim, a palavra não cabe, porque o fascismo também é um modelo econômico, o fascismo é um modelo de Estado centralizado, o fascismo é um jeito de organização, em suma, do poder político, é uma estética. Então, isso não seria fascismo, seria outra coisa. Eu pessoalmente, não compartilho dessa tese, porque eu acho que o fascismo também é um conjunto de valores. E ainda que a gente não tenha o Estado centralizado do fascismo, a gente tem um conjunto de valores que me parece, de fato, muito próximo do fascismo. Eu não quero que você comente a minha tese, mas gostaria de saber como você responde a essa crítica de que assim, não pode ser fascismo porque nós não temos uma economia fascista, não temos um Estado fascista, então fascista não é. Né? Eu respondo pedindo às pessoas que consultem os livros de história. Primeiro, para olhar que o fascismo não começa como um projeto de Estado. Ele começa como um movimento social, ou no substrato social, que tem algumas características, por exemplo, as milícias, né? As milícias, ou seja, essa retórica de ódio contra as esquerdas, contra sindicatos, né? Ou seja, se você for ver o que foi a ascensão do fascismo na Itália, né? A gente começa a perceber, outra coisa, né? Precisa ter a conivência de certos setores da imprensa, isso é fundamental. A conivência, sim, ou o apoio direto, ou então o silêncio. Diante das violências que são praticadas contra grupos sociais ou econômicos que, de alguma maneira, são contrários a certos interesses hegemônicos.
Né? Então, ou seja, quando os fascistas na Itália, os camisas pretas começaram a entrar em sindicato, a quebrar tudo, a matar gente, teve gente que ficou quieta. Inclusive, tem o apoio também de certos setores da economia. Né? O apoio dos industriais italianos ao fascismo, acho que a fina indústria, né? Isso aí é algo que está nos livros de história. E está num livro fantástico, M, o Filho do Século, do Scurati, que é espetacular, que demonstra como é que o Mussolini ele começa a se aproximar dos deserdados. Ele começa a se aproximar dos derrotados da guerra, daqueles que não tinham nada. É o ressentimento. E sabe por que nós não temos nada? Nós não temos nada por causa dessas elites que estão aí condescendendo o tempo todo com os nossos inimigos, que é rigorosamente o discurso que a gente tem hoje do bolsonarismo, né? Dos bacanas que estão sempre ligados aos comunistas e à elite. E é isso, é o sentimento de rancor. É um discurso que ao mesmo tempo que é um discurso anticomunista, antissocialista, mas é também um discurso antiliberal. Ou a afirmação de dois grupos. Um grupo que não tem nada, para quem a democracia não deu nada, que continua miserável, passando fome, sem casa, sem futuro, sem escola, e um outro grupo que acha que paga a conta de pessoas que não... Para quem a democracia também não tem o menor interesse. Mas as pessoas não precisam de democracia. Aliás, a falta de democracia é muito importante para que elas consigam impor, né, de maneira violenta as suas vontades, ou seja, os seus interesses, né? Agora, deixa eu fazer um pequeno desvio. A sua forma de vida. Posso? Deve. Você falou de racismo. Você falou do racismo, você falou dos Estados Unidos, dos anos 50, 60 nos Estados Unidos. Você não acha que o antirracismo no Brasil é cordial demais? Não acho mesmo. Sabe por que eu não acho? Comparado com não acho. Panteras Negras? Não acho. Porque o Estado brasileiro é de uma violência, de uma sofisticação. Porque se não fosse o movimento negro aguerrido, sofisticado, eu, por exemplo, não estaria aqui. Você imagina uma cena como daquela do Black Lives Matter, na época dos protestos em 2020, que um policial vai se ajoelhar junto com o manifestante, embora teve repressão lá. Mas aqui no Brasil isso não teria a menor chance de acontecer. O Estado brasileiro é violentíssimo, é um Estado que é muito infenso à democracia. Então o movimento negro teve não só que resistir, não só que lutar, não só que, enfim, bater de frente, mas teve também que compor uma série de estratégias políticas para poder sobreviver e permitir, por exemplo, que pessoas como eu chegassem onde eu cheguei. Então o que você está dizendo é que os Panteras Negras no Brasil, dentro do Estado brasileiro, seriam dizimados no primeiro dia? Não foi isso que eu disse. E nem diria isso. Por quê? Porque a luta antirracista, ela é uma luta que se desenvolve a partir dos desafios que se impõem pela história, pela contingência. Então, certamente, os Panteras Negras, com tudo aquilo que eles foram capazes de fazer, a inteligência que eles foram capazes de mobilizar, assim como o movimento negro brasileiro também o fez, porque a tua pergunta primeira também nos leva a pensar o seguinte: será que a gente não deveria dar mais valor para o movimento negro brasileiro que me trouxe até aqui, por exemplo, que permitiu que eu estivesse até aqui? Não perca o fio, te trouxe até aqui por quê? Me trouxe até aqui porque desenvolveu estratégia de sobrevivência e de luta que conseguiram fazer um homem negro e as mulheres negras que estão até aqui chegarem em certos patamares que não teriam sido possíveis diante da violência histórica do Estado brasileiro. O Estado brasileiro é um Estado violento, é um Estado racista. Tá, não perca o fio, volta aí. Eu só queria saber como você... Não, mas acho que é importante dizer isso. Então agora é o seguinte, eu acho que a luta antirracista ela se envolve a partir de uma série de estratégias que vão da negociação ao conflito direto. Né? Então eu acho que o Brasil, ele também teve a sua dinâmica de estratégia de conflito aberto. Falando de racismo e posições de poder, você, ministro de Estado, ainda é vítima do racismo estrutural? E aqui um livro que é um clássico, me parece ter uma edição nova
Para sair, tá no forno, né? Vai sair, logo, logo. E Valfrido, e antes, sem perder a pergunta, não podemos perder a pergunta. Claro. O que é, afinal de contas... O tal do racismo O tal do estrutural. racismo estrutural. Porque até hoje, para muita gente, isso não Teu está livro. claro. Porque, assim... Vai que você esqueceu. Vai que eu esqueci, vou procurar aqui. Eu vou traduzir para você. Alguém já disse perto de você que não é racista porque tem amigo preto, Namorou uma moça namorou negra. uma moça negra, Ou um que tem rapaz negro que negro. trabalha em casa, que tem amigo, tem até amigo negro. E aí ele diz assim, e isso comprova que eu não sou racista. Ele pode não ser um racista, mas o que é o racismo, e o racismo estrutural existe independentemente dele, a questão não é subjetiva, no sentido da vontade do cara. Ela está na nossa formação, ela está presente entre nós. O que é o racismo estrutural primeiro, depois... Qual foi a sua pergunta mesmo? A minha pergunta é se ele, depois de ministro de Estado, porque é uma pergunta que tem uma sacanagem por trás, Claro. que é a seguinte, o racismo acaba quando você atinge uma posição de poder? Claro. Esse é o ponto. Claro que não. Quando você se tornou ministro de Estado, você deixou de ser vítima de racismo estrutural? Claro que não. Agora sim, falar de racismo estrutural nos leva a sofisticar o termo até com que a gente se refere aos casos de racismo. Então veja, falar de racismo estrutural retira a palavra vítima e culpa. Não é isso que está em questão aqui. Quando a gente fala de racismo estrutural, a gente está falando de posições. De uma situação social. De situações. Então, é isso. Vamos pegar... Eu sempre gosto de explicar assim, quando eu dou aula sobre o que é o racismo na sua dimensão estrutural. Primeira coisa que eu falo. Vamos começar pelo que o racismo estrutural não é. O racismo estrutural não é um tipo específico de racismo. Ponto. O racismo estrutural, esse termo, esse conceito, é uma forma de olhar a questão do racismo com mais sofisticação. O que eu quero dizer com isso? É tentar enxergar o racismo para além da vontade, para além de casos individuais e para além de um movimento institucional. É tentar enxergar o racismo na sua dimensão relacional, como relação social. Portanto, é muito mais complexo. Então, vamos pegar... Eu gosto de usar a seguinte imagem. Imagina o seguinte. Quando você vê uma violência, um homem negro sendo agredido por 3 policiais brancos. Vamos pegar os brancos. Ele fez alguma coisa de errado. Percebe, então? Mas por que você sabe que é racismo aquilo? Por que você fala assim, puxa, isso aqui é racismo? Por que você identifica aquilo como racismo? Você percebe, então, que antes daquela cena acontecer, tinha um cenário. Essa altura, quem está nos assistindo, não posso perder o gancho, não perca. O jovem negro que foi morto por 5 policiais negros nos Estados Unidos. Onde é que está o racismo estrutural? Pois aí? agora, não, veja só, vamos pegar essa cena. Por que você fala assim, isso aqui... Por que alguém vira e fala assim, isso aqui é racismo? Ser os policiais brancos ou negros? Porque existe um cenário. E qual que é o cenário que está colocado? O cenário que está colocado é que jovens negros são sistematicamente violentados pelo Estado. Né? Seja aqui, ou seja nos Estados Unidos, seja em outros lugares. Então vejam que a gente... E mesmo aqueles negros que estão lá como policiais são agentes de um Estado que tem um conjunto... Pois é, por isso que a valores e uma palavra cultura. vítima não faz muito sentido. Por quê? Porque o racismo como relação social... Vitimiza a sociedade como um ele todo. faz com que negros e brancos se mobilizem a partir da questão racial. Mesmo uma pessoa negra pode ser que olhe para outra pessoa negra também de maneira a enxergar naquela pessoa algo diferente do que enxerga no branco. Os negros também são atravessados pela forma com que o racismo estrutura a sociedade. Eu, apesar dessa cara oponente. de coxinha, né, eu tive uma infância muito pobre e tal, e eu conheço o olhar que existe contra pobre. As elites, elas parecem ter um faro, né? Elas sentem. Né? Eu acho que eu já perdi isso, né? Até porque põe óculos, fica com esse arzinho arrogante, falando... Essa boina. Essa boina. Mas eu sei qual é o olhar contra pobre. Eu não posso saber qual é o olhar contra negro. Por mais que eu queira saber o que é ser negro, eu não sei. Eu sei tudo que se pode produzir a respeito, que se pode ler a respeito, mas eu não sei em mim. E não sei em mim o que é ser preto pobre, ser moleque preto pobre
e aspirando a ganhar o mundo. Eu quero saber um pouco dessa sua experiência. Algum momento na sua infância, tal, juventude, você olhou e disse assim, estão olhando para mim porque estão olhando para minha pele, apenas porque eu sou quem sou, não, independentemente do que eu diga, independentemente do que eu seja. É por ser Ou do que eu sou, o que eu pareço ser. É por ser quem sou. Mas assim, é por ser quem sou, simplesmente. Claro, porque claro. O que eu pareço ser é da cabeça dele. Claro, claro. Agora, o que eu sei de mim é a cara que eu vejo no espelho. Agora, o outro vê outra coisa. Né? Eu queria saber qual é isso, que sentimento, sobra raiva, sobra ressentimento, sobra orgulho de ter superado? Então, eu acho que eu sou um caso... eu sou um caso, eu não sei se é excepcional, mas eu tive muita sorte. Sorte, é sorte, não tem sorte, ou é orixá, né? Eu acredito mais que é orixá. Acreditamos, né? E Exu, né? Eu tive... Vocês sabem que vocês vão ter que explicar isso, né? Por quê? Ou não. Não explicar nada. Porque o cara que está lá quer saber. Não, né? O cara que está lá quer saber. Mas a questão é a seguinte, eu tive uma família que desde o começo me preparou, né, para enfrentar algumas coisas. E também eu acho que eu cresci dentro de, vou usar esse termo de novo, né, dentro de uma sociabilidade negra muito forte. Né? O que eu quero dizer com isso? Eu cresci dentro de uma lógica que permitiu as famílias negras desenvolverem certas estratégias de sobrevivência. Estou falando aqui samba, futebol e macumba, assim, foram as minhas... Onde isso? Na Zona Norte de São Paulo, em São Paulo. A minha família sempre foi uma família muito ligada ao samba, né? Ou seja, meu avô foi um dos fundadores, né, da escola de samba Vai Vai. Então, você tem forma de sociabilidade. A escola de samba não tem esse nome à toa. Né? Então, você tem vida comunitária. Você é corintiano, Silvio? Sou corintiano. Oh, meu Deus. Meu pai... Então, o futebol eu também... Eu sentia isso de algum jeito. Então, e o meu pai também, ele assim, acho que o futebol, ele também... Ele traduz uma vida comunitária muito forte. As religiões matriz africanas também. Eu acho que tem um outro detalhe na minha família também que eu acho que faz toda a diferença, que é o fato de que, isso é uma longa história, não sei se vocês conhecem a história, mas o meu bisavô, já contei histórias várias vezes, né? O meu bisavô, ele estava numa pilha de corpos, né? Que ia ser cremado, acho que eu não contei essa história para você, né? 1918, gripe espanhola. Um homem estava... Acharam que ele tinha morrido. Exatamente, tinha uma pilha de corpos que ia ser cremada na faculdade, era a antiga faculdade de odontologia de São Paulo, na Três Rios, onde depois virou o Conservatório Livre de Música, era ali a faculdade de odontologia e farmácia. Né? E eles colocavam os corpos ali para ser cremados, a pilha começou a mexer. Puxaram, era um rapaz que estava vivo, que tinha vindo de Campinas. Esse rapaz se curou tal, e começou a trabalhar ali, ficou muito querido, começou a trabalhar ali como ajudante de serviços gerais. Conta a lenda de que ele teria feito o curso de odontologia. Eu tenho documentos, né, um recorde do Jornal da Tarde, de um antigo diretor da faculdade, falando do meu bisavô, e dizendo que ele teria estudado lá. Bom, ele se casou, continuou trabalhando ali na faculdade, depois virou faculdade de Direito, faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo, né, a partir de 34, né, 36, né? E ele teve 3 filhos. Uma das filhas dele se casou com outro rapaz da Bela Vista, que era filha também de um outro Alexandre, né? O nome desse meu bisavô era Alexandre. Se casou com esse rapaz gostava muito de samba e tal, e dentro da casa dele é que se fez a ata de fundação do Vai Vai, né, da escola de samba. Eles se casaram, só que esse meu bisavô, que foi encontrado na pilha de corpos, né, ele virou, falou assim, ele era um sujeito muito enérgico, falou assim, você quer casar com a minha filha? Então você vai precisar ser um cara sério a partir de agora. Falou, tá bom, então você vai começar a trabalhar aqui comigo. Ele começou a trabalhar na faculdade de odontologia. Teu pai? Quando meu avô, não, esse aí é o meu avô. E aí o meu bisavô morreu, e o meu avô, que seria meu avô, depois teve 5 filhos, um deles meu pai, ele acabou ficando no lugar desse meu bisavô como o ajudante de serviços gerais da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo.
Ou seja, a minha família é uma família que foi criada dentro da universidade. Muito bom. Percebe? Sendo que todas as minhas tias, o meu pai jogou futebol, mas todas as minhas tias fizeram curso superior, né? E uma delas estudou no Lago São Francisco. Ela estudou no Lago São Francisco nos anos 60. Então, ou seja... Sem política de cotas. Sem política de Contra cotas. tudo e contra todos. Sem política de cotas. Você é a O que favor da é uma política de- pena. Você é a favor Porque da política de cotas? eu queria que tivesse... Eu sou muito a favor. Eu queria que tivesse tido no meu tempo. Porque daí eu teria mais colegas negros, teriam mais outros negros O estudando cara que está comigo. acompanhando a gente agora e que Eu sou eventualmente é contra a política de cotas, vai Aí, dizer Renato, que você... Renato, posso dar uma explicação sobre política Pode. de cotas? Que eu acho que é importante falar sobre isso. Não, é que você não se formou pela política de cotas. Não, é uma pena. Eu gostaria que tivesse no meu tempo. Se tivesse política de cotas no Sabe, meu tempo, eu me formei no falei. Lago São Francisco. Sabe quantos negros tinha na minha sala? 0. 0. Imaginei. Isso é normal? Claro que não. Não é normal. Sabe quantos negros tem nos restaurantes em que a gente Não é janta? que eu me formei no século normal. retrasado. Eu me formei só no século passado, 1995. Sim. Tinha 0. Você sabe, Só para esclarecer, Silvio, eu já bati muito na política de cotas e hoje eu sou favorável à política de cotas. eu lembro, eu te odiava essa época. É isso. A gente já se odiou, hoje a gente se ama muito. Mas verdade. assim, eu era... E isso é a beleza da vida. Mas A beleza essa da é a vida é a verdade. mudar de eu opinião. estava errado, mas pelo menos os meus argumentos... Dessa vez você tá, outras vezes nem tanto. Não, mas assim, Até que eu defendia bem. o que nos aproximou é justamente a sua... Esse é o problema, a que sua você defendia bem. Mas vem cá, o cara que está acompanhando aí, fala assim, o Silvio é brilhante, o Silvio dá aula nos Estados Unidos, o Silvio... E não teve política de cotas. E, portanto, ele passou por Ele esse não- processo ou seja, todo de ninguém teste. precisa disso. E na base da meritocracia, como qualquer outro, você conseguiu. O que é que você responde para ele? Primeiro que eu não posso ser a medida do mundo, né? Primeira coisa, né? Eu não posso ser a medida do mundo. Às vezes eu lamento tanto que eu não posso ser, mas fazer o quê? Mas eu não posso Eu nem entendo quero. de beleza, não de intelecto. Eu nem quero ser. O que você responde para o Agora eu cara? respondo o seguinte: o que é a política de cotas raciais? Acho que é importantíssimo dizer isso. Eu acho que esse é um dos problemas do debate público que começou a acontecer no Brasil a partir dos anos 2000, que fez muita gente inteligente e até gente legal não entender muito bem o que estava acontecendo na época e depois até mudou de posição, porque você não foi o A único que mudou pessoa de posição. legal que não entendia era eu. Não, tem outras pessoas legais também que são muito minhas amigas e não entendiam. Porque era o seguinte, primeiro acho que é uma incompreensão sobre Naquela época você não era tão legal. Não, acho que tem uma incompreensão também de como do papel da questão racial para a história do Brasil, porque veja, esse até é o objeto de um próximo livro que eu quero escrever, né? Parece que eu já comecei a escrever, que é o seguinte: todo mundo que pensou o Brasil, todos os grandes pensadores do Brasil, todos, desde a independência, eles tinham 2 temas que para eles eram fundamentais. Qual é o primeiro tema? Assim, que é qual é o modelo institucional que dá conta da singularidade do Brasil? E a segunda pergunta, que está ligada a essa, é a seguinte: o que é ser brasileiro? E aí essa pergunta, ela envolve o quê? Raça. Porque envolve pensar o que é nacionalidade. Todo mundo, você pega o José Bonifácio, até, enfim, pega os pensadores do século XX, Guerreiro Ramos, Florestan, Caio, todo mundo, Gilberto Freire, não preciso nem dizer, estão pensando a questão racial. A direita, o Oliveira pensamento Viana, econômico brasileiro está pensando a questão racial. Ou seja, então tem uma incompreensão do papel da questão racial para entender a formação social brasileira. Aí a segunda questão: o que é a política de ação afirmativa? Primeiro que não é política de cota, é política de ação afirmativa. A política de ação afirmativa é política de promoção da igualdade. Cota é só uma técnica dentre várias possíveis para promover a igualdade. E como é que você escolhe a técnica? É a mesma coisa que você escolher na hora de apertar um parafuso. Você escolhe a chave de fenda, a chave de roda. Ou chave de fenda, a chave Phillips. Depende do quê? É uma escolha ideológica? Não, é uma escolha técnica. Ou seja, o que é melhor para apertar o parafuso? É eficiência. O que dá mais resultado? É uma chave e não a outra.
Política de cotas é isso. A política de cotas ela foi escolhida. Cota o que é? Reserva de vaga para grupos socialmente discriminados. Porque é aquela que produz o resultado mais eficiente na hora de pensar a política de inclusão. Então eu nunca pergunto para a pessoa se ela é a favor da política de cotas. Sabe o que eu pergunto para a pessoa? Se ela é a favor ou contra a igualdade. Essa é a pergunta que tem que fazer. Porque pode ser que seja. Porque se a pessoa falar que é contra a igualdade racial, aí nós podemos ter um embate de outro nível. Porque se ficar discutindo cota, a gente não chega a lugar nenhum. Você é o grande especialista em Suprema Corte no Brasil. Metade da população brasileira acha que a Suprema Corte errou de deixar o presidente Lula preso 580 dias. 580 e tantos dias. Quase 600. 580. Outra parte da população brasileira acha que a Suprema Corte errou de soltar o presidente Lula. E quem está no meio disso tudo acha um absurdo, porque ora prende, ora solta. O que está acontecendo no Brasil? E aqui, é importante deixar claro, nós estamos diante de um jurista, não de um especialista em antirracismo. Isso é um pedaço do problema do sistema de justiça. Tem outros aspectos. Eu acho o seguinte... O jurista que, aliás, aparece na lista de... cotados para o Supremo Tribunal Federal. Eu acho que o absurdo, é um absurdo da prisão do presidente Lula, é o resultado já de um sistema de justiça que funciona de uma maneira absolutamente equivocada. Eu vou explicar por quê. Para se chegar à condição de prender um presidente da República, e mais do que isso, né, de se permitir que uma parte expressiva do sistema de justiça funcionasse como funcionou, com essa operação Lava Jato, que nós já sabemos agora do que se trata. E você foi um dos primeiros a demonstrar isso, né, com suas obras. Fomos. Foram, né? Fomos os três. A demonstrar o que significava essa operação. Eu sou meio grato a elas, porque a operação, porque ela nos uniu de algum jeito, né? Pessoas tão diferentes. Não, porque, veja, Nós somos tão diferentes assim? Não, de áreas diferentes. Entendi. Não, mas de fato, você vê a fragilidade, quando você vê certos grupos dentro da burocracia estatal, né, que conseguem fazer o que fizeram. Assim, acho que, primeiro, que eles não teriam conseguido fazer isso se já não houvesse uma profunda fragilidade da forma de funcionamento do sistema de justiça brasileiro. Né? Você permitir um juiz, né, um juiz de piso, né, como se diz, fazer o que fez, demolir as instituições democráticas brasileiras. Juiz de primeira instância, no caso, está falando, né? Ele pisa, o juiz que está no primeiro grau. É um juiz de piso. No térreo. Você vê que, de alguma maneira, né, e você vê que, de alguma maneira, o Supremo Tribunal Federal, de alguma forma, tenha ficado, por conta de uma série de pressões, né, vamos dizer, tolhido, né, ou de alguma maneira limitado para conter as ações dessa parte da burocracia estatal, que não tem nenhum compromisso com a democracia, demonstrou que não tinha, é porque você tem um funcionamento do sistema de justiça. Agora, vamos pensar, veja como a gente liga os assuntos, né? A gente não está falando da questão racial, não está falando de pobreza, de minoria, mas eu quero dizer o seguinte, você só consegue fazer isso com o presidente da República, né? Com a força que tem o presidente Lula manter ele 580 dias preso, se você já testou isso, de um monte de gente pobre, preta, né, e que não tem a menor condição de se defender. Você precisa criar um sistema que torne isso possível. Então, se isso aconteceu com o presidente da República, você imagina o que acontece com as pessoas que não têm a condição de se defender. Eu acho isso espetacular, é fundamental. Isso é fundamental a gente pensar nisso. Isso é fundamental. A gente pensar nisso. Ou seja, nós temos um sistema que funciona contra a população brasileira, contra o que for pobre, ou seja, que é capaz de funcionar contra qualquer um de nós, dessa maneira. Então, assim, é um país que permite, nas delegacias, permite a tortura, que permite... Veja, isso aí só permite esse tipo de prisão, tortura, de violência. Quase 800 mil presos e 40% estarem lá sem trânsito em julgado. Então, eu quero dizer para vocês uma missão que o presidente Lula me deu. Quero contar para vocês aqui. Para todo mundo. Conta para todo mundo. O presidente Lula chegou para mim muito preocupado, e eu vou cumprir a missão que ele me deu, vou fazer o que for possível para fazer, o necessário, mais do que possível. Ele chegou para mim, pegou no meu braço, me chamou para uma sala e falou assim, Silvio, eu acho que a gente precisa fazer alguma coisa a respeito das pessoas que, palavras dele, tá?
que estão presas e não mais deveriam estar. Me apresente, portanto, um programa, um projeto, para que a gente consiga fazer alguma coisa, um mutirão, para tirar das prisões brasileiras... 700 mil pessoas. 700 mil pessoas estão presas hoje no Brasil, 400 mil em prisões cautelares. Ou seja, em decisões que determinaram o encarceramento dessas pessoas sem trânsito julgado, sem que elas terminassem de se defender. Por isso. Pessoas que estão presas que já cumpriram pena, pessoas que estão presas que não precisariam estar, né? Justamente porque a prisão ela se impõe como última ratio. Né? Então, ou seja, é preciso fazer um negócio desse. Ou seja, se eu sou ministro dos Direitos Humanos, eu preciso olhar para isso, eu preciso fazer alguma coisa. Porque, olha, quem conhece o mínimo de criminologia, sabe como é que funciona a lógica da ocupação dos territórios pelo crime, sabe muito bem que o que acontece dentro das prisões, a lógica da organização das prisões, ela não vem das periferias para a prisão, é o contrário, vai das prisões para as periferias. É isso que acontece. Essa lógica de violência. Quem está acompanhando a gente precisa saber que o encarceramento que se promove no Brasil fortalece o crime organizado em vez de enfraquecer. Fortalece o crime organizado, a violência. Recrutamento, fortalece a violência. É o contrário daquilo que parece óbvio. Né? O que parece óbvio é vamos tirar os bandidos. Não, a hora que você encarcera em massa, você está fortalecendo os partidos. E frivolamente, vamos lá. Porque o filho da classe média, que é pego com uma ponta de maconha, vai para casa. E o filho da periferia, o filho do pobre, o negro e pobre, vai para a cadeia. E aí ele é recrutado pelas organizações criminosas que o transformam em assassino, e que o transformam num soldado das organizações criminosas. De sorte que você tem um Estado que acaba sendo um Estado gerador da máquina do crime, o que é um negócio absolutamente... Eu acho que o sistema de justiça envolve outras coisas também. A gente tem que falar, quando envolve o sistema de justiça, tem que falar dessa questão, mas tem que falar também sobre regulação econômica. Acho que são várias coisas que a gente tem que falar sobre quando fala de sistema de justiça. Então, falar de sistema de justiça é falar como é possível criar um ambiente social, né, em que comportamentos violentos, conflitivos, comportamentos que de alguma maneira levem à deterioração das condições das pessoas, como eles possam ser limitados. Acho que o sistema de justiça é isso. O sistema de justiça é o locus da absorção dos conflitos sociais. Só que a gente está fazendo o contrário. O sistema de justiça brasileiro está funcionando como um potencializador dos conflitos sociais. E a gente viu mais uma vez o que aconteceu com o caso da Lava Jato. E me preocupa muito, né? Ou seja, eu acho que o que a gente precisa fazer nos próximos tempos não é combater o que foi a Lava Jato, mas o lavajatismo, que eu acho que esse aí ainda persiste. E a gente precisa isso não pode acontecer. Que implica o ódio ao Estado, o ódio a políticas públicas, o ódio à política, o ódio à política. Vamos usar um termo que parece estar superado, mas o Valfredo vai gostar porque eu sei que ele é, do ponto de vista das convicções ideológicas, ele é desse pessoal. Que é contra isso, né? O entreguismo. Isso. É um agente entreguista que não gosta do Brasil, que quer destruir a capacidade do Brasil ser um país soberano. As nações competem. A gente parece que esquece disso. É isso. É uma gente que não liga para pobre, que não liga para preto. Não é? Vamos lá, o lavajatismo também se alimenta desse ciclo de violência histórico no Brasil contra as populações mais pobres. E a gente já passou por isso hoje, mas agora num outro diapasão aqui, numa outra perspectiva. Né? A ideia assim de, esse Ministério dos Direitos Humanos, ele não se ocupa de mim, ele só se ocupa dos outros. Como é que a gente faz com que política de educação é necessária para que se entenda os direitos humanos como um valor que beneficia o conjunto da sociedade e não apenas uma forma na cabeça de alguns de privilegiar determinados grupos? Porque tem essa... Não adianta, eu sei a resposta. Como é que isso chega às pessoas? Falta um processo de educação, de informação?
Acho que falta muito. Esse é um dos papéis. Bom, o grupo que nós começamos a falar do grupo de formulação de estratégia contra os discursos de ódio e contra os extremismos, né? Justamente nós precisamos de uma estratégia de educação em direitos humanos. E que não envolve só o Ministério dos Direitos Humanos, tá? Por isso que tem que estar o Ministério da Educação junto nisso, o Ministério da Cultura. Ou seja, a estratégia educacional é uma estratégia comunicacional também. Eu acho que os meios de comunicação têm um papel fundamental. Acho que as redes sociais, a gente tem que ser muito sincero, muito claro, né? Enfim, nisso, tem um papel central em relação a isso. Então, até as formas de obtenção de lucro com base no engajamento, né, e com o extremismo, com ódio, vão ter que ser revistos. A gente vai ter que ver esse negócio de algoritmo. Né? Como é que está sendo feito esse negócio? Eu acho que a gente vai ter que ter um debate mais sério sobre democracia. E isso é debate educacional, tá, Reinaldo? Não é... Porque, assim, educação, vamos lá, educação não é simplesmente você pegar, mudar currículo e mostrar para as pessoas o que elas têm que aprender ou não. Educação, ela envolve também uma reorientação, até do ponto de vista político. A gente precisa colocar limite nas coisas. Educar envolve dizer o seguinte, o que as pessoas podem fazer, mas também o que as pessoas não podem fazer. Né? Então, acho que é isso. É uma estratégia comunicacional. E outra coisa, você sabe o que é direitos humanos? Faz parte do rol dos direitos humanos? Sabe qual é o maior programa de direitos humanos que a gente tem no Brasil? Sabe ou não? Sabe? É o SUS. É o Sistema Único de Saúde. Sabe qual outro grande programa? É o SUAS, é o Sistema Único de Assistência Social no Brasil. Num dado momento aqui você disse o fascismo é identitário, né? A extrema-direita é identitária. Né? Eu queria só que você esclarecesse um pouco o que você quer dizer com isso. E aí eu quero entrar na crítica ao identitarismo que se faz hoje, que muita gente diz, isso mais afasta o conjunto das pessoas de determinados grupos militantes do que aproxima. À medida que você tem algumas afirmações extremamente identitárias, isso vira quase um bolsão, um nicho que se isola do resto da sociedade. Eu queria que você comentasse essa questão, essa crítica que se faz ao identitarismo e que diferença há entre o identitarismo fascista, fascistoide e o identitarismo de resistência, né? Que resiste à violência. Por que eles não são a mesma coisa? É o seguinte, primeira coisa, geralmente o que está acontecendo muito agora é que uma crítica que eu considero muito legítima a essa hipostasia, essa fixação na identidade. E por que fixação? Porque as pessoas reduzem o fenômeno político e a política à afirmação da identidade. Isso é uma armadilha, né? Por que uma armadilha? Porque você acaba querendo ser uma versão melhorada de si mesmo, né? E tem até um autor chamado Anselmo Yap, que ele fala o seguinte, olha, se a gente ficar nessa coisa da identidade, sem fazer a crítica, né, que é uma crítica mais ampla, uma crítica apolítica, uma crítica do sistema, né, a gente vai acabar pedindo, muitas vezes, para apanhar de um policial que seja da mesma identidade que a gente. E aí é nisso que termina, né? Ou seja, é aquela figura, né? É um avião, né, bombardeiro, vestido, assim, pintado com as cores do arco-íris, né? Você percebe? Então a gente cai nessa armadilha da identidade. Quais são as armadilhas? São duas. Primeira é a fixação da identidade. Qual que é a segunda armadilha, que é tão perigosa quanto? É não levar a identidade em consideração, porque a identidade é um dado concreto. É a forma com que as pessoas se colocam no mundo. Então, veja, classe trabalhadora, assim, não é uma coisa abstrata, é uma coisa que faz sentido e que tem uma identidade dentro das condições em que ela é forjada. A classe trabalhadora brasileira, na sua concretude, não é a mesma coisa que a classe trabalhadora nos Estados Unidos. Usar um termo que o Reinaldo você conhece bem. É outra formação histórico-social. Não é outra coisa. Tem as formas sociais e as formações histórico-sociais que dão a identidade nacional. Então, acho que esse é o ponto. Agora, você tem um identitarismo, vamos pegar o identitarismo que é o da extrema-direita, que é da fixação da identidade, para justamente disseminar o ódio, a destruição do diferente. Você tem um identitarismo que vai dar naquilo que a Nancy Fraser chama de neoliberalismo de esquerda, né? Que é justamente isso, ou seja, você fica falando das singularidades dos grupos sociais, mas sem mostrar a condição de fundo que leva esses grupos
justamente a sua condição de precariedade ou de vulnerabilidade. Eu posso, por exemplo, como Que é o homem... desprezo, por exemplo, à questão econômica, por exemplo, a questão objetiva. Porque, veja, não existe antirracismo. Eu vou repetir isso, eu sei... Tantas vezes que eu falo isso vai dar problema, tá? Mas eu também não me Por favor, importo. diga coisas que... Não, eu já falei isso uma vez, você já me ouviu falar, você também já ouviu falar. Não existe antirracismo compatível com aquilo que se pratica no Brasil hoje, em outros lugares, se chama de política de austeridade. Não tem. Não tem antirracismo com isso. Entendeu? Não é compatível. Não é compatível antirracismo com destruição do Sistema Único de Saúde. Você não compensa. Então, quem é antirracista, não basta só afirmar que as coisas da sua cultura, ou então da sua forma de existência, que é muito importante. Eu sou um homem negro, eu sou um homem do candomblé, eu tenho muito orgulho disso tudo. Só que eu posso ser isso tudo, só que isso tudo não tem como se sustentar materialmente se eu não lutar por uma sociedade em que as pessoas tenham as condições materiais de existir decente, tenham trabalho decente, emprego decente. Se não tiver o Sistema Único de Saúde, uma das maiores políticas antirracistas do Brasil é o Sistema Único de Saúde, meu cara. Se destruir o Sistema Único de Saúde, você vai ver quanto preto vai morrer, quanto mulher vai morrer, quanto pessoa LGBTQIA+ vai morrer. Você tem as políticas específicas na sua singularidade, só que essas políticas elas têm que ser acompanhadas também de um olhar sobre a universalidade da política. Senão não adianta. É isso. Agora, você falou, eu não acho que é um identitarismo de resistência, eu acho que há políticas de identidade, porque o que tem se feito hoje? Eles capturam essa ideia de identitarismo para ser racista. Tem um monte de gente assim, tá? Inclusive no YouTube. Né? Os críticos do identitarismo. Que a gente tá cheio. Quem que são os críticos do identitarismo? São os caras que viram e falam assim, fulano de tal é identitário, o Silvio Almeida é identitário. Por que essa pessoa está dizendo que eu sou identitário? Sabe por que ela está dizendo isso, Reinaldo? Sabe por que ela está dizendo Porque ela isso? tem uma identidade diferente da sua. Não, porque eu sou preto. É isso. Na cabeça dela é diferente de você. Eu estou falando com você de sistema de justiça. Eu escrevi um livro só sobre racismo na vida. É o único livro que eu tenho. Os outros livros eu escrevi um livro sobre Lukács, eu escrevi um livro sobre Sartre, eu escrevi sobre metodologia do direito. Eu escrevi um livro sobre racismo. Mas por que eu estudo questão racial? Porque eu acho que a questão racial é uma questão analítica fundamental para entender a maneira com que se organiza a sociedade contemporânea. Então a gente não entende nada do que funciona. Você percebe? A economia. Agora, o sujeito fala assim, o Silvio é identitário, sabe por que ele fala isso? Porque ele é racista. Eu não tenho a menor dúvida de dizer isso. Não tenho o menor problema de dizer isso. Porque tudo que sai da boca de um negro, né, para a pessoa soa como o quê? Soa como se tudo que o negro falasse fosse para falar da sua própria condição. Como se a sua leitura de Sartre fosse um negro lendo Sartre. Não, você está lendo Sartre, você é negro. É pior que isso. O identitarismo de resistência, que você fala, são as políticas, são as formas de afirmação de identidade para resistir contra ataques, né, a um país, a um povo, a uma identidade nacional. A luta anti-imperialista é uma luta que se deu na afirmação da identidade de um povo. A questão nacional. Tem os textos do Lenin, de 1905, falando sobre isso, sobre a questão nacional, como ela é importante, porque o cara já entendeu. Ele falou assim, as pessoas não vão se mobilizar se eu não falar de coisas que estão do lado delas. Sim. Ninguém vai se mobilizar pelo universal e pelo internacional sem entender que a sua condição singular ou particular se refere ao universal. Ninguém vai fazer isso. Axé. Foi bom para você, meu bem? Foi bom, meu bem. Foi bom. Não, aqui, ó. Obrigado, gente. Boa. Valeu. Viva. Obrigado. Até o próximo Reconversa.